Nem toda história de amizade começa com abraços ou sorrisos. Algumas nascem do medo, da dúvida e de uma escolha corajosa. Essa é a história de Lara, uma menina de apenas 10 anos que, em um dia qualquer de chuva, tomou uma decisão que mudaria tudo. Ela não imaginava que, ao abrir o portão de sua casa, não estaria apenas convidando um cachorro para entrar, mas um destino inteiro, selado pela coragem de agir com o coração. Foi numa tarde cinzenta, daquelas em que o céu parece pesar sobre os telhados e o ar cheira a terra molhada, que tudo começou. Lara observava a rua da janela da sala, entediada, enquanto desenhava distraída no caderno de matemática. As gotas de chuva escorriam pelos vidros como pequenos rios silenciosos. Foi quando ela viu um vulto se aproximando pela calçada. Era um cachorro, um pitbull. Ele caminhava devagar, com as patas sujas de lama e o corpo encharcado. Mesmo à distância, era possível ver que estava magro, com as costelas marcadas sob a pele e as orelhas parcialmente machucadas. Mas o que mais chamou a atenção de Lara foram os olhos. Não eram olhos de raiva nem de ameaça. Eram olhos cansados, perdidos. Ela largou o caderno e foi até o portão. A chuva engrossava, o vento assobiava entre as frestas da cerca. O pitbull parou a poucos metros dela, sentou-se e apenas olhou. Um olhar direto, silencioso, quase humano. Lara hesitou. As palavras da mãe ecoaram em sua mente. Nunca se aproxime de cães de rua, especialmente se forem grandes. Mas havia algo diferente ali, algo que não dava medo. Era como se, de alguma forma inexplicável, ela já o conhecesse. "Você tá com frio?", perguntou baixinho, como se o cachorro pudesse responder. Com a mão trêmula, ela girou a tranca do portão, um estalo metálico que quebrou o silêncio da chuva. O pitbull permaneceu onde estava por alguns segundos. Depois, deu um passo. Depois outro, até cruzar o portão. E entrou. Lara recuou instintivamente, mas o cachorro apenas se deitou no chão, exausto. Respirava com dificuldade. Não mostrava os dentes. Não latia. Apenas repousava. Naquele momento, algo mudou. Algo invisível, mas real. Era como se um acordo silencioso tivesse sido selado entre dois seres que se entendiam sem palavras. Antes de continuar, já deixa seu like e se inscreve no canal. Isso ajuda demais o nosso trabalho e faz com que mais pessoas recebam histórias como essa. Lara não sabia, mas aquele gesto simples de abrir um portão em um dia de chuva era o primeiro passo para uma história de transformação, sacrifício e redenção. E mal podia imaginar que, nos dias que viriam, aquele pitbull desconhecido salvaria muito mais do que apenas a sua própria vida. Lara ficou ali, observando o pitbull deitado na varanda, tentando entender se havia feito a coisa certa. O cachorro parecia derrotado. Seus olhos fechavam e abriam devagar, como se lutasse contra o cansaço. A respiração era lenta, mas constante. Ele precisava de ajuda. Cautelosa, ela correu até a cozinha e voltou com uma tigela de arroz e um pouco de frango desfiado do almoço. Ao aproximar-se, ainda com medo de ser mordida, estendeu a tigela. O pitbull ergueu os olhos, depois o focinho, e comeu, sem pressa, sem agressividade. Cada pedaço parecia um alívio. Naquela noite, Lara não contou nada aos pais. Enquanto eles jantavam e assistiam TV, ela preparou uma caixa de papelão com um cobertor velho e a colocou debaixo do alpendre. O cachorro se acomodou ali, como se já tivesse dormido naquele lugar 1000 vezes. Mais tarde, deitada em sua cama, Lara ouviu o som da chuva e se perguntou de onde ele tinha vindo. Quem o havia machucado? Por que parecia tão sozinho? Havia algo nele que não combinava com os boatos sobre cães de rua perigosos. Ela se sentia segura. Na manhã seguinte, um vizinho passou em frente à casa e parou. Olhou fixamente para o cão.
esse aí eu já vi antes. Ele se meteu numa briga feia semana passada. Quase matou outro cachorro. Lara sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Pela primeira vez ela se perguntou: quem é esse cachorro, afinal? Na manhã seguinte, Lara acordou cedo antes dos pais e correu até a varanda. O pitbull ainda estava lá, enrolado no cobertor, mas agora com os olhos abertos, atento a cada movimento dela. Quando ela se aproximou, ele se levantou devagar e abanou o rabo com leveza. Você ficou aqui a noite toda. Ela sussurrou, ajoelhando-se ao seu lado. Passou a mão com cuidado pelo pelo molhado e pela primeira vez sentiu que ele confiava nela. Mas a calmaria não durou. Enquanto Lara ainda estava no quintal, a porta dos fundos se abriu com força. Era a mãe, com uma cesta de roupas nos braços. Ela parou no meio do caminho ao ver o cachorro. Os olhos dela se arregalaram e o silêncio virou um grito. Lara! O que esse cachorro está fazendo aqui? O pai veio logo em seguida, com o rosto carregado de preocupação. Ao ver o animal, instintivamente pegou uma vassoura e começou a balançá-la no ar. O cachorro recuou, assustado, mas não rosnou. Não avançou. Apenas se afastou e deitou no canto, como se pedisse desculpas por existir. Lara correu até ele, se colocando entre o pai e o cão. Ele não fez nada, eu juro. Ele só queria ajuda. Houve um momento de tensão. O pai respirava fundo. A mãe ainda não conseguia disfarçar o medo. Mas algo na postura do cachorro, sua calma, sua entrega, fez com que o pai parasse. Um dia, ele pode ficar um dia. Amanhã ele vai embora. Lara olhou para o cachorro. Ele não entenderia as palavras, mas parecia entender o olhar. Um dia podia ser o começo de tudo. O um dia prometido pelo pai passou como um suspiro. E o cachorro, que ainda não tinha nome, continuava lá. Durante a tarde, a mãe observava da janela da cozinha enquanto ele dormia no quintal encolhido, como se tivesse medo até de respirar. Em nenhum momento ele latiu, rosnou ou demonstrou qualquer sinal de agressividade. Estava quieto, sempre observando, como se esperasse ser mandado embora a qualquer momento. Lara passava cada minuto possível com ele. Levava comida, água, um pano limpo para deitar. Sentava-se ao lado e contava segredos, como se falasse com um velho amigo. Aos poucos, o cachorro começou a responder, um abanar de rabo aqui, um suspiro de alívio ali. No segundo dia, algo inesperado aconteceu. A mãe, ao sair para estender roupas no varal, deixou cair uma toalha. Quando tentou pegá-la, o cachorro se aproximou. Ela congelou. Mas, ao invés de qualquer reação brusca, ele pegou a toalha com delicadeza e a deixou aos pés dela. Sem latido, sem salto. Apenas um gesto silencioso. Ela ficou parada, olhando para ele por longos segundos. Depois, soltou um suspiro. Talvez ele não seja tão perigoso assim. À noite, Lara olhou pela janela do quarto. O cachorro dormia bem ali, deitado em frente à porta, como um guarda silencioso. Algo estava mudando. E não era só nele, era na casa inteira. Com o passar dos dias, o pitbull parecia se recuperar. Seu olhar já não era tão apagado e seu corpo, embora ainda magro, ganhava força. Mas havia algo nele que ainda intrigava Lara. Um silêncio profundo, como se carregasse memórias que não podiam ser ditas. Foi numa tarde de sol fraco que ela o estava acariciando e, ao virar seu corpo para escovar a lateral, viu uma cicatriz. Longa, antiga, marcada na pele como uma lembrança que o tempo não conseguiu apagar. Curiosa e preocupada, Lara convenceu a mãe a levá-lo até um pequeno consultório veterinário da cidade. O veterinário, um senhor calmo e experiente, examinou o cão em silêncio. Quando terminou, ficou alguns segundos olhando para ele com um ar de reconhecimento. Esse aqui eu já vi antes. Lara se sentou à beira da cadeira.
o coração acelerado. Esse pitbull era de um morador de rua chamado Nilo, um homem bom, silencioso. Morreu há alguns meses. O cachorro estava sempre com ele, protegendo, dormindo ao lado, dividindo comida. Quando Nilo morreu, o cão sumiu. Todos achavam que ele também tinha morrido. O veterinário respirou fundo, acariciando a cabeça do animal. Ele sobreviveu, mas não apenas isso. Ele voltou a confiar. Lara olhou para o cachorro com um nó na garganta. Agora ela entendia aquele olhar triste. Era um olhar de quem perdeu tudo. E mesmo assim, decidiu tentar de novo. A história do cachorro começou a se espalhar pela vizinhança. Algumas pessoas se admiravam com a coragem da família em abrigar um cão de rua daquele porte. Outras, porém, só viam o estigma. Um pitbull solto no bairro era sinônimo de perigo. Foi numa manhã de sábado que a notícia chegou. A campainha tocou com insistência e quando o pai abriu o portão, 2 homens se apresentaram, agentes do controle de zoonoses. Recebemos uma denúncia de que há um pitbull agressivo sendo mantido sem registro, disse um deles sério, enquanto o outro já olhava para o quintal. Lara correu até o cachorro, que se encolheu ao ver os homens fardados. Ele sentia, ele sabia. Não latiu, não avançou, apenas ficou imóvel, olhando para a menina. "Ele não é perigoso?" gritou ela com a voz embargada. "Ele salvou a minha vida. Ele só precisa de um lar." O pai tentou argumentar, mas os agentes disseram que precisavam levá-lo para observação. Enquanto discutiam, o cachorro, como se guiado pelo instinto, fugiu para o fundo do quintal e se escondeu sob a varanda, onde ninguém conseguia alcançá-lo. Os agentes prometeram voltar, e se o cão não estivesse registrado ou adotado formalmente, seria recolhido. Naquela noite, o medo pairou sobre a casa. Não era o medo do cão, era o medo de perdê-lo. A tensão daquele dia não se dissolveu. Lara mal conseguiu jantar. O cachorro também não dormiu bem. Levantava e deitava várias vezes, farejando o ar com inquietação. Como se pressentisse algo que nenhum humano ali podia perceber. Era por volta das 3 da manhã quando tudo aconteceu. Um estalo seco, seguido de um clarão fraco vindo da cozinha. Um curto-circuito no micro-ondas provocou uma faísca. A chama cresceu devagar. Depois ganhou velocidade com o gás, vazando de uma conexão antiga. Lara dormia profundamente. Os pais também. Mas o cachorro, ele estava acordado, sentado em frente à porta do quarto da menina. Quando o cheiro de fumaça se espalhou, ele começou a latir, forte, alto, um som que nunca tinha feito antes dentro da casa. Correu até a porta dos pais e começou a arranhá-la com força, desesperado, um latido atrás do outro. O pai acordou primeiro, desorientado. Quando abriu a porta, foi tomado por uma nuvem de fumaça escura. O alarme de incêndio só disparou segundos depois, mas já era tarde. O fogo tomava conta da cozinha. Foi o cachorro que acordou a todos. Foi ele que guiou a mãe até a porta. Foi ele que, mesmo tossindo e assustado, voltou correndo até o quarto de Lara e puxou a coberta da cama com os dentes. Naquela madrugada, um pitbull que todos temiam se tornou o motivo de uma família inteira estar viva. O fogo foi contido pelos bombeiros em menos de meia hora, mas parte da cozinha ficou completamente destruída. Quando os profissionais chegaram, encontraram a família reunida do lado de fora, molhada pela chuva fina, coberta de fuligem, mas viva. O cachorro estava deitado no chão, com a respiração pesada e o pelo chamuscado em alguns pontos. Mas, mesmo assim, mantinha-se próximo a Lara, como se ainda tivesse medo de que algo pudesse tirá-la dele. Os bombeiros logo perceberam o que havia acontecido. Um deles, com os olhos cheios de admiração, se abaixou e disse: "Esse cachorro salvou vocês.
Se ele não tivesse acordado a casa, não dá para dizer o que teria acontecido. A notícia se espalhou rapidamente pela vizinhança. As mesmas pessoas que antes ligavam para a prefeitura agora cochichavam na rua com expressões de espanto. Alguns passaram a deixar potes de ração e água no muro da casa. Outros, silenciosamente, apenas abaixavam a cabeça quando passavam por Lara. O pai, que no início não conseguia esconder o medo, agora olhava o animal com um tipo de respeito diferente. Era como se, no fundo, soubesse que devia sua vida e a da filha a ele. E ali nasceu uma pergunta que ecoaria por muito tempo. Era mesmo justo chamar aquele animal de ameaça, quando ele provou ser tudo o que havia de mais protetor e leal? 2 dias após o incêndio, a casa ainda cheirava a fumaça, mas o clima dentro dela era outro. Havia silêncio, sim, mas era um silêncio diferente, daqueles que surgem quando todos sabem que algo profundo mudou. O cachorro, ainda sem nome, passou a maior parte do tempo dormindo. Os pelos chamuscados começavam a crescer de novo e os olhos estavam menos cansados. Ele parecia finalmente em paz. Lara, por sua vez, não saía do lado dele. Fazia carinho, contava histórias, desenhava perto de sua caixa com cobertores. Ela sabia o que queria, mas não tinha coragem de pedir de novo. Até que o pai, certo dia, entrou na sala e perguntou: "Você acha que ele gostaria de ficar com a gente para sempre?" Lara se levantou num salto. "Sério, a gente pode?" O pai sorriu com os olhos levemente marejados. Depois do que ele fez, não tem como ele não ser da família. No dia seguinte, foram juntos até o centro de zoonoses. Regularizaram a situação, atualizaram as vacinas e o registraram oficialmente como membro da família. Foi lá que ele ganhou seu nome: Guardião. O funcionário do órgão municipal, ao ver os papéis assinados, comentou baixinho: "Vocês não estão só adotando um cachorro, estão adotando uma história." E era verdade, porque Guardião, ali naquela sala, já não era mais apenas um pitbull de rua. Era um sobrevivente, um herói e, acima de tudo, um lar que agora tinha nome. Os dias seguintes foram dedicados à reconstrução. Os vizinhos, que antes se escondiam atrás de portões fechados, agora batiam à porta oferecendo ajuda, doações, até móveis usados. A história do incêndio, do salvamento e da adoção de Guardião já corria pela cidade como uma daquelas lendas modernas que todos querem contar. O lar da família começava a se reconstruir, tijolo por tijolo, mas algo muito maior já havia sido restaurado: a união. Antes distantes e rotineiros, os pais de Lara agora pareciam mais presentes. O café da manhã virou ritual. As noites ficaram mais silenciosas e cheias de conversa. Guardião, ele não dormia mais no quintal. Seu lugar era ali, aos pés da cama de Lara, ou esticado no tapete da sala, onde o sol da manhã batia forte. Seu corpo, antes ferido e submisso, agora caminhava com dignidade. Ele continuava protetor, mas havia trocado o medo pelo afeto. A mãe passou a preparar um prato só para ele nas refeições. O pai, antes tão rígido, agora fazia longas caminhadas com o cão no final da tarde. E Lara, ela sorria como nunca. Havia algo de mágico naquele vínculo. Era como se Guardião tivesse trazido à tona o que sempre existiu ali, mas estava adormecido. A empatia, o cuidado, o amor real. A casa era nova, a rotina era nova, mas acima de tudo, o sentido de família tinha sido completamente reconstruído. Lara não era mais a mesma menina que olhava o mundo pela janela. Algo dentro dela havia despertado. Guardião não era apenas um cachorro. Ele era agora um símbolo, um lembrete de que até mesmo o que parece perigoso pode ser, na verdade, apenas mal compreendido. Na escola, ela foi convidada a apresentar um trabalho sobre um acontecimento marcante da sua vida. Poderia ter falado sobre o incêndio, poderia ter falado sobre a ajuda dos bombeiros
ou a reconstrução da casa, mas ela escolheu contar a história de Guardião. Fez cartazes com fotos dele, desenhou a cicatriz que carregava no corpo, explicou como ele salvou a família. Terminou sua apresentação com uma frase simples, mas que fez toda a sala ficar em silêncio. Às vezes, o que precisa de mais amor é justamente o que todos têm medo de amar. A professora se emocionou. Colegas que antes riam ao ouvir a palavra pitbull, agora perguntavam como era possível adotar um cachorro de rua. Em pouco tempo, a história de Lara foi compartilhada nas redes da escola, depois no bairro. Algumas semanas depois, a prefeitura organizou uma campanha de adoção, inspirada no caso de Guardião. E Lara estava lá, ajudando a distribuir panfletos e contando sua história para qualquer um que quisesse ouvir. Ela havia aprendido a maior lição da vida com aquele animal. E agora estava ensinando o mundo com o coração de uma criança e a coragem de quem abriu um portão para mudar tudo. Guardião não era apenas um cachorro adotado. Ele era a prova viva de que, às vezes, a vida coloca os maiores presentes nas formas mais improváveis. Aquilo que muitos viam como ameaça se revelou a maior proteção. A casa reconstruída, a família mais unida, os vizinhos com olhos diferentes para os animais de rua, tudo isso começou com um gesto simples de uma criança: abrir um portão. Um gesto que muitos não teriam feito, um gesto que mudou tudo. Quantos guardiões estão por aí agora, andando pelas ruas invisíveis, esperando por uma chance? Quantas histórias como essa podem estar escondidas atrás de olhares cansados e passos feridos? Essa história é sobre coragem, sobre empatia, mas acima de tudo, é sobre escolher ver com o coração antes de julgar com os olhos. Se essa história tocou o seu coração, inscreva-se no canal agora mesmo. Isso nos ajuda a continuar trazendo histórias reais, emocionantes e transformadoras como essa. E se você já teve sua vida mudada por um animal, conta aqui nos comentários. Sua história pode inspirar milhares de pessoas. E não pare por aqui. Clique no vídeo ao lado e conheça a história do milionário abandona a égua grávida. Mas o que acontece com ela vai te deixar sem fôlego. Porque quando os animais falam, mesmo em silêncio, é impossível não escutar.